Se você pudesse fugir de tudo agora, para onde você iria? Existe um homem na literatura que passou a vida inteira fazendo isso, fugindo. Ele andava quilômetros por dia, na chuva, no sol, sem parar para conversar com ninguém, só fugindo. Mas e se eu te disser que o hábito dele de se afastar é um retrato do que eu e você fazemos quase todos os dias? Quer entender o que isso diz sobre nossa relação com Deus? Então fica aqui que eu vou te explicar. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e bora começar mais um Cultura Z, porque aqui e hoje a nossa conversa vai girar em torno de um livro chamado A História do Sr. Sommer, publicado em 1991 pelo autor alemão Patrick Süskind. Eu nem sei como fala isso direito, mas o editor vai colocar tem um coisinha em cima do U, que eu não sei como fala, mas tá tudo bem. Ficou conhecido por ser um autor de suspense nos anos 80, mas alguns anos depois ele decidiu escrever uma história totalmente diferente que se passa lá na Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Uma época em que o mundo estava tentando se reconstruir, mas a cabeça dos adultos estava completamente quebrada por causa dos traumas e das marcas da guerra. Nessa obra nós conhecemos o Sr. Sommer, o homem que eu comentei no início. Aquele que andava sem parar, nunca descansava e nem sentia paz. Bom, ele é um andarilho, que passa o dia inteiro, do amanhecer ao anoitecer, andando rápido, sem parar para conversar e nem aceitar a carona de ninguém. Ele só carrega uma mochila vazia e uma bengala. Do início ao final do livro, a única coisa que ele gostaria é que as pessoas deixassem ele em paz. Por mais que a gente está falando apenas sobre o Sr. Sommer, é interessante dizer que a história não é contada por ele. O narrador, ou aquele que está contando a história, na verdade é um menino que está lembrando da sua infância e a respeito de um vizinho bem esquisitão que ele tinha quando ele era criança. O ponto inicial do livro é esse menino. A gente não dá nome para ele, o texto não fala muito a respeito dele, só sobre a sua paixão em subir em árvores. E é óbvio, alguns acidentes acontecem durante toda essa aventura. Ou seja, pelos olhos dele nós conhecemos um lugar chamado Vila de Baixo e a Vila de Cima. Aos poucos, os personagens que aparecem, como sua família e sua terrível professora de piano, além do próprio Sr. Sommer. No decorrer do livro, a gente descobre que ninguém na vila sabe o primeiro nome do Sr. Sommer, muito menos o que ele faz e como que é a vida dele. Ninguém entende nada sobre a história dele. Ele mora com a esposa, que é costureira, em uma casa humilde, mas eles quase não se falam. Então os outros moradores começam a criar suposições, né? Aquela galera meio fofoqueira, né? E até um paradoxo meio engraçado, porque como diz o menino, embora não se soubesse quase nada sobre o Sommer, podia-se dizer, sem sombra de dúvida, que ele era de longe o sujeito mais conhecido das redondezas. O cara é famoso por ser o esquisitão. O narrador então nos conta que o Sr. Sommer tem uma rotina muito incomum. Ele sai de casa de manhã bem cedo e passa o dia andando, galera. O dia inteiro. E não é só uma caminhada de boa no parque, não. Ele anda rápido e a passos largos, batendo sua bengala de madeira no chão e carregando uma mochila nas costas. Mas um dos momentos mais importantes da narrativa é o encontro dele com uma tempestade. O menino estava no carro com seu pai no meio de uma tempestade horrorosa de granizos, de pedras quebrando tudo, quando eles olham pela janela e quem está lá? Sr. Sommer, encharcado, mas sem parar de marchar. Nesse momento, o pai do menino fica com pena, para o carro, abre a porta e diz: Sr. Sommer, entre, por favor, você vai morrer congelado. E aí ele para uns segundos, olha para eles com um olhar de puro desespero e grita a única frase que ele fala no livro inteiro. Mas você não tem que ler para você saber que frase que é. O que a gente está tentando entender aqui é a relação desse homem, de suas tristezas, suas marcas, com a vida cristã. Porque por que alguém gastaria cada gota da sua energia apenas para andar e fugir sem propósito? A verdade, pessoal, é que a história do Sr. Sommer é um soco no nosso estômago. A literatura pode dizer que Sommer funciona, talvez, como tipo uma metáfora, uma referência sobre a solidão. Mas quando colocamos a nossa lente da cosmovisão bíblica, na cosmovisão cristã, a gente percebe que o problema é muito maior. O Sr. Sommer é um homem tentando fugir das marcas da queda, do pecado. Da sua busca desesperada por descanso e paz, ela é falha por escolher caminhos que são humanos e o caminho do isolamento. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a resposta de Deus para o pecado, por exemplo, de Caim, é justamente transformá-lo em um fugitivo.
Você vai andar pelo mundo fugindo e o pecado faz isso com a gente. Ele gera uma vergonha, um peso tão grande que o nosso primeiro instinto é fugir. Um coração quebrado e em sofrimento, com muita tristeza, que não corre em direção a Deus, que é, na verdade, a nossa verdadeira fonte de alívio, de satisfação, a gente se volta por um vazio e não encontra ajuda nenhuma. Nós vemos os mesmos sintomas quando Adão e Eva pecaram e ficaram com medo de Deus. Eles fogem de sua presença e se escondem nas árvores do jardim. Você deve estar pensando na sua realidade agora, mas eu não saio marchando sem rumo quando me deparo com um problema. Mas quando você está ansioso por uma nota ruim na escola, ou por uma prova, ou por uma briga com um amigo, ou até mesmo quando seus pais te levam em algum lugar que você não quer ou que você não conhece ninguém. Como é a sua reação? Nessas e em outras situações, o que você costuma fazer? Ultimamente, nossa primeira reação tem sido pegar o celular, rolar o feed de um vídeo no TikTok, shorts no YouTube, abrir um jogo só para não ter que pensar nos nossos problemas. A gente tenta preencher a nossa mochila vazia com barulho. A nossa prece, o nosso vício em telas, nada são do que a nossa forma moderna de pedir paz. Nossa tentativa de fugir e nos isolar do pecado em nós e ao nosso redor. A gente precisa de Jesus mais do que nunca nesses momentos. A verdadeira paz, alívio para o cansaço da nossa alma não vem do isolamento físico ou de caminhar sem rumo, mas de Jesus. Ele disse o seguinte para nós: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Na carta de 1 João, capítulo 4, 18, a gente também lê o seguinte, "No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo." Diferente de Adão e Eva, que se esconderam de Deus por medo, que fugiram por medo, descansar em Jesus é reconhecer que Deus nos ama e que quer trabalhar nas nossas vidas. Por isso, não devemos ter medo e sim confiar. O Sr. Sommer achava que precisava se afastar. Nosso mundo acha que você precisa de distração, você precisa de tela. Mas a Bíblia diz que o que a nossa alma de fato precisa é confiar em Deus para a gente não ter que carregar nossas mochilas ou nossos fardos sozinhos. Nós precisamos nos cercar de amigos que se preocupam com a gente e não ter medo de encontrar finalmente o real descanso que a gente tanto espera. A primeira coisa que você precisa saber a respeito desse livro é que o livro engana. Se você olhar para ele na prateleira, com esses desenhos super fofos e coloridos do ilustrador sem pé, você vai pensar, nossa, que livrinho de criança, bobo. Mas a literatura não é nada superficial e rasa. Pelo contrário, ela é carregada de perguntas e reflexões que até mesmo um pré-adolescente ou um adulto pode ser tocado e alcançado por ela. Mas não espere um livro também com uma super reviravolta, com um super clímax, um plot twist absurdo ou uma aventura cheia de ação. Essa obra vai para um lado muito mais reflexivo, até às vezes meio melancólico, assim, de lidar com os sentimentos mais internos. Mas ele faz a gente pensar de verdade. E às vezes a gente está tão aqui focado em tela e viajando, às vezes a gente precisa parar um pouco e refletir a respeito dos nossos sentimentos. Se você quer uma história curta, misteriosa, que vai te fazer enxergar a vida com um olhar diferente, leia A História do Sr. Sommer, um baita livro que eu acredito que vai te trazer boas reflexões. Nossa equipe deu 4 Zs para esse livro, porque a gente precisa ser honesto. Tem hora que o narrador ele dá uma devagada, o texto dá uma sensação de coisa meio lenta e tira um pouco o foco do Sr. Sommer, por isso que a gente não deu 5, tá? Então 4 Zs para esse livro, A História de Sr. Sommer. E se você quiser continuando com reflexões assim, mas agora com uma mídia um pouco mais acessível, por que não assistir o filme Up, Altas Aventuras? De uma forma muito parecida, nós temos o exemplo de Carl, que se isola do mundo após o luto, né? Inclusive aquela cena inicial de Up, dava um vídeo só sobre aquela cena inicial de como eles trazem essa sensação de dor que ele passa ali por conta do luto. Mas apesar dessas barreiras físicas e emocionais, a gente vê a insistência do menino fofinho chamado Russell, que força ele a se abrir. Essa é uma animação incrível, muito sensível, que nos lembra dos perigos que envolvem tentar lidar com as coisas de forma isolada e não em comunidade, e com as amizades que nós podemos fazer, que são instrumentos de Deus para cuidar do nosso coração. O outro é um livro também, um livro que eu acho que já foi citado aqui, se não me engano, um livro clássico que fala sobre a vida cristã também, que é O Peregrino de John Bunyan. Ela é uma obra propriamente cristã, ela é clássica e também é um destaque porque é uma caminhada protagonizada por um personagem chamado Cristão.
então é meio fácil a gente se conectar, né? O ponto que traz toda a diferença quando pensamos na nossa vida com Deus é que, nesse caso, a jornada tem propósito. O cristão deixa a cidade da destruição em busca da cidade celestial, enfrentando vários obstáculos que simbolizam a nossa vida. É uma ideia muito interessante e se relaciona um pouco com a experiência vivida pelo Senhor Sombra. Uma curiosidade, você pode talvez até encontrar a versão história em quadrinhos. Eu acho que eu já vi dessa história. É obviamente que eu te indico o livro principal, mas história em quadrinhos já vai te ajudar bastante. É uma mídia também que nós divulgamos com muito empenho nesse canal. É isso, gente. Fiquem com essas recomendações. Espero que vocês parem para ler ou procurem saber um pouco mais sobre as nossas indicações e, no caso, sobre o livro aqui. E antes de sair, não se esqueça, curte, comenta aqui embaixo o que você achou do nosso vídeo e não esquece de compartilhar com algum amigo, com a sua família, né? É isso, até o próximo Cultura Z. Valeu!